Obrigado, Senhor. Sabe, queridos, existe uma nota de gratidão no meu coração por tudo que Deus vai fazer essa noite, por tudo que Deus já está fazendo essa noite. Ele abriu os caminhos, Ele abriu as portas. A presença de Deus está nesse lugar. Você pode sentir essa presença? Você pode sentir a presença de Deus nesse lugar? Oh, obrigado, Jesus. Nós te damos livre acesso, Espírito Santo. Nós te damos toda a liberdade, Paizinho. Oh, obrigado, Senhor, que nós possamos transmitir aquilo que Tu tem para o Teu povo, aquilo que Tu tem para nós, Senhor, essa noite. Que nós possamos levar, Senhor, o máximo. Oh, obrigado, Senhor, que nós possamos levar o máximo, Senhor. Que nós possamos Te transmitir, Senhor, com todo amor, Senhor, com toda alegria. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh, obrigado, Paizinho. Você já pode começar a conversar com Ele. Ele já está disponível. Ele já está querendo te escutar. Ele já está querendo ver o teu coração. Onde está o teu coração nessa noite? Você chegou cansado, você chegou triste, você chegou sem forças, mas Ele é a tua força. Pai, eu te agradeço, te agradeço. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Obrigado. Temos à noite essa visita especial da Késia, essa família ungida, abençoada, que a gente ama muito, não é? Estamos muito felizes. O Ives está aqui junto com a gente. Eu creio numa unção poderosa sobre essa família. E eu creio que Deus está destravando muita coisa que estava segurando, mas as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. E o chamado de Deus vai se cumprir na vida de cada um de vocês, porque é isso que Deus tem para a vida de vocês, amém? Depois a gente vai orar por toda a família. Obrigado, louvor, vamos sentar. Faz falta aí, viu, Bill? Senta, pessoal, graças a Deus, aleluia, glória. Afastar um pouco, glória a Deus. Melhorou? Agora, amém, glória a Deus. O Espírito Santo dizendo a glória agora. Amém, queridos. Hoje é noite de ceia. Hoje é noite de ceia. Você não se alegra com isso? Uma noite de ceia. Hoje é noite de salvação, queridos. Eu já estou dizendo a você que de hoje não passa. Diga comigo, de hoje não passa. Hoje pela manhã uma pessoa veio e me perguntou, disse: pastor, a pessoa não confessou Jesus como Senhor e Salvador, ele pode participar da ceia? Pode. Aí algumas pessoas ficam chocadas. Olha, poder pode, mas ela não vai usufruir daquilo que Jesus tem para ele. O poder que a ceia tem para liberar sobre a tua vida, você tem que ter um pacto, tem que ter uma aliança. O fato de você comer um pedaço de pão e um pedaço de vinho sem aliança não significa nada. O sentido não está no pão e no sangue, o sentido está na aliança. Então é hoje. Você está cansado, você não aguenta mais, as circunstâncias estão querendo te parar, e você não sabe o que fazer. Eu vou te dizer, entrega os teus caminhos ao Senhor. É hoje. Glória a Deus. Sabe, queridos, muitas vezes as coisas ainda não chegaram para a tua vida, porque você tem que aprender a ter entendimento. Você tem que discernir as coisas. Porque se Deus te desse o que você tanto quer, será que você estaria aqui hoje? Será que se as coisas estivessem acontecendo conforme você queria, você estaria aqui hoje? Temos que aprender a adorá-lo, não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. E quando você entender isso, as tuas bênçãos correrão mais fácil. As tuas vitórias terão mais prazer, porque com entendimento, você vai usufruir do melhor de Deus para a tua vida.
Mas enquanto você estiver se apegando às coisas, as coisas poderão te parar. Mas quando você entender que independente das coisas, você é fiel a Ele, aí sim, fluirão rios de água viva dentro de você. E nada, diga comigo, nada pode me parar. Esse entendimento, essa capacitação mental que nós temos que ter, esse discernimento espiritual que Deus nos deu, que nós não estamos aqui por troca, nós estamos aqui por amor. Nós não estamos aqui pedindo, nós não estamos na condição de pedintes, nós estamos na condição de doadores, porque é melhor dar, e nós estamos aqui para dar o quê? A perfeita adoração ao Pai. Nós estamos aqui para glorificá-lo no seu santo nome. Nós estamos aqui porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é tudo que precisamos. Nele existe uma ampla suficiência. Nos lugares dele, onde Ele habita, não há falta. Onde Ele habita não há doença. Onde Ele habita não há medo. Onde Ele habita não há distúrbio nenhum que pode tirar a paz que excede todo entendimento que está sobre a tua vida. E é nesse lugar, diga comigo, é nesse lugar que eu quero estar. Amém? E essa noite eu senti um desejo no meu coração de ministrar um pouco sobre a mesa. E eu queria pegar a mídia que está ali meio distraída olhando para... Eu sou para você olhar para cá, não olhe para lá, olhe para cá. Mantenha os seus focos. Coloque o livro que a Ana já botou para publicar aqui, que eu vou pagar ela, que eu estou devendo uns atrasados. Coloque o livro à mesa. Isso. Esse é um livro do irmão Reagan, não o pai e o filho, que é o Kenneth Reagan, W. Reagan, é do filho. E esse livro fala muito sobre a mesa. Sabe, queridos, a gente não tem um entendimento do que é a mesa, do que foi a Santa Ceia, do que é a Santa Ceia. Este aqui é o ápice da nossa vida cristã. Esse é o ápice, esse é o momento em que, por mim, eu ceava todo dia. Eu já fui em um tempo católico e eles ceiam todo dia tem a ceia. Todo dia nós deveríamos cear, porque esse é o ápice. Esse é um memorial construído por Jesus, para que nós não esquecêssemos quem Ele era, quem Ele foi, o que Ele fez e quem nós somos. Porque essa ceia nos dá acesso. Amém, queridos? E nós vamos falar um pouco sobre ceia. E eu queria abrir com vocês Êxodo 25, 23. Você trouxe tua Bíblia? Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Levanta a mão bem alto. Glória a Deus. Você não, você já esteve aqui com a gente, mas não no culto, em outras ocasiões. Alguém nos visitando pela primeira vez? Cadê a mão dela? Ela está sem mão. Amém. Levanta a mão por ela. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda, querida. A gente é aqui na igreja assim mesmo, meio doido. Amém. Glória a Deus. Você veja, eu acho que tem umas 250 pessoas, uma pessoa nos visitando pela primeira vez. Você tem que convidar mais gente. 2, né? Amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda. 2 pessoas. Você precisa convidar pessoas para vir para a igreja, viu? Principalmente no dia de ceia. Um dia de ceia é um dia especial. Você já abriu lá em Êxodo 25, 23? Deixa eu abrir que eu não abri não. Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Amém? Deus, nesse capítulo, manda fazer. Ele gera nesse capítulo o tabernáculo. Ele vai dizendo os móveis, os utensílios e como deveria ser formado o tabernáculo. Amém, queridos? E no versículo 23, ele cita pela primeira vez na Bíblia a mesa. E eu queria ler com você, vai acompanhando comigo. Nosso Guilherme também vai acompanhando lá em cima, você vai vendo aqui. Ele diz o seguinte: também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor, da largura de 4 dedos
E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Por meio deles se levantará a mesa. Também farás os seus pratos e seus recipientes. Aqui é a constituição, Tati, da mesa posta, viu? Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças, em que hão de lhe oferecer libações de ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição, diante de mim, perpetuamente. Essa proposição pode ser também como o pão da presença. Algumas Bíblias ela relata como pães da presença. Aí você começa a ver Deus fazendo uma analogia da mesa com essa mesa. Aleluia. Amém, queridos? Agora o que é interessante, e eu queria começar conversando com você sobre isso, volta no mesmo capítulo 25, uma página ou um dedo voltando assim, se for no teu digital. Vai para o versículo 10. Deus está construindo a arca da aliança. Quem sabe que a arca da aliança representava a presença de Deus? Amém. A arca da aliança era a presença manifesta de Deus para os judeus. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Amém. Vocês estão mesmo? Estão comigo aí atrás? Não? Amém. Então no Êxodo 25, 10, nota uma coisa bem interessante. No versículo 10 eles também farão uma arca de madeira de acácia. Veja como se parecem as duas coisas. De 2 côvados e meio fará o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro as cobrirás por dentro e por fora. A cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Você percebe que até as argolas, no versículo seguinte, no versículo 12, ele faz: fundirás para ele 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca. Essas argolas serviram para se passar a acácia e transportar a arca da aliança. Quem lembra que teve um judeu que faleceu por tocar na arca? Mas veja que interessante, a gente entende o cuidado e o zelo com a arca que representava a presença. Mas com uma mesa, Deus teve o mesmo zelo e o mesmo cuidado de construir uma arca que representava a presença com a construção de uma mesa. O que é que nos leva a entender? Que hoje a mesa, para Deus, ela significa um lugar onde você vai encontrar a presença de Deus. Sabe, nós precisamos entender que a presença de Deus, ela está manifesta em todos nós, porque Deus é onisciente, onipresente, o véu foi rasgado, eu sei tudo doutrinariamente. O que eu estou falando para você é o seguinte: nesse lugar, a mesa representa muito mais do que um simbolismo do que Jesus fez. Nesse lugar existem muitas coisas, e a gente vai falar algumas coisas sobre o que a mesa representa para nós. E nós vamos ver que, sabe que nos 4 testamentos, a gente fala mais de mesa e se relaciona mais com mesa do que com cruz. Muitas das coisas que aconteceram, a mulher do vaso de alabastro, a Santa Ceia, Jesus falando com os fariseus, ele estava à mesa com os fariseus. Quando os milagres que aconteciam, muitos relacionados com mesa. E então o que eu quero conversar com você, veja como Deus já cuidava antes de Jesus fazer a Santa Ceia, ele já tinha um zelo especial pela mesa. E é interessante que lá no final, no versículo 29, no 30, ele diz: porás sobre a mesa os pães da presença. Quem lembra que Jesus disse: eu sou o pão da vida? Amém. O pão da vida, o pão da presença. Jesus já estava falando com uma analogia, mencionando lá atrás esse pão. Amém. Jesus já pensava e já queria transmitir para as pessoas que essa mesa não é uma mesa normal. Sabe, e como é impressionante
Porque o diabo, ele quando não consegue te parar, ele simplesmente quer que você pegue um caminho errado. Porque tão ruim quando você parar, é você pegar um caminho errado. É você achar que está fazendo um caminho certo, e quando você vê, você não chegou no céu, você chegou em outro lugar. Mas você estava tão convicto que ia para o céu. Não é verdade? E muitas vezes nós perdemos isso, porque muitas vezes nós perdemos a valorização de que algumas coisas que para Deus é importante. Como por exemplo, nós distorcemos muito, porque todo mundo diz assim, uma frase que eu não gosto muito, apesar de ter muita verdade nela. Crente não bebe, mas crente faz o quê? Sabe, comida está relacionado com mesa. Mas nós não valorizamos tanto a mesa, nós valorizamos a comida. Mas não devíamos valorizar tanto o que comemos, devíamos valorizar mais a participação na mesa. A mesa existe um poder em que você sabe que independente da altura da pessoa, nós conseguimos muito olhar um nos olhos dos outros, porque nós não medimos as pernas, é da cintura para cima. E ela nos traz um pé de igualdade que nós conseguimos compartilhar as mesmas coisas, as mesmas ideias, trocar, mesmo que haja divergências teológicas ou alguma coisa, na mesa nós conseguimos quebrantar tanta coisa. Sabe, a mesa, eu queria citar o primeiro exemplo para vocês. E eu queria abrir o primeiro exemplo. A mesa é lugar de acesso. Sabe, nós vemos lá em Esther capítulo 1, versículo 1 ao 4. Esther estava com um grande dilema. Pode botar aqui, mas eu vou mencionar para a gente ir mais rápido um pouco. Esther estava com uma grande situação. O rei tinha dado um decreto e ia matar todo o povo dela. Em um determinado momento, Esther tinha entrado no lugar da rainha anterior, porque a rainha não quis chegar ao rei para que o rei apresentasse ela como a sua esposa. E o rei era muito temperamental, e o rei era o rei. Vocês estão comigo? Você pegou essa revelação? O rei era o rei. Mas veja só comigo uma coisa. Ela se apresentou diante do rei, e o rei apontou o cajado para ela e disse assim: Esther, o que você quiser eu te dou, mesmo que seja metade do meu reino. Mas ela entendia que o que ela ia pedir era espiritual. E ela tinha um acesso natural, mas ela queria ir no acesso espiritual do rei. E o que foi que ela disse? Ela fez o quê? Ela promoveu um jejum, mas ela, para o rei, ela fez o seguinte: ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. De frente à residência do rei, o rei estava assentado no seu trono, o seu trono real fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o seu cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cedro. Então lhe disse o rei: o que é que tu tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se dará, respondeu Esther. Se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje para o meu banquete. Esther disse: o que eu quero alcançar no meu espírito, o acesso que eu quero ter ao rei, eu não vou conseguir pedindo assim, eu preciso quebrantar mais ele. E onde é que eu vou quebrantar ele? Na mesa. E você sabe que ela, para conseguir isso, ela teve que fazer 2 mesas para o rei, que ela convidou ele para um dia, mas ela viu que ainda não existia a direção de Deus para pedir aquilo que ela queria, e que ela ia esperar, e o acesso está liberado, para que ela conseguisse aquilo que ela quer. Sabe, às vezes a gente não consegue as coisas, porque a gente não tem a sabedoria de esperar na mesa, com o pão da presença, com o sangue que nos deu acesso. Nós queremos fazer a coisa de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer tempo. Deus está te dizendo essa noite: a mesa te dá acesso. A mesa consegue quebrantar corações de homens. A mesa vai conseguir fazer com que você realize aquilo que Deus te deu como propósito.
Porque a mesa é lugar de destravamento, é lugar de cumprimento de propósito. Mas para isso nós precisamos acesso. E foi numa mesa que ela conseguiu dar a maior reviravolta de Israel naquela época. Ela não só liberou o seu povo, como ela exaltou o seu tio, como também ela prendeu aquele que o perseguiam. 3 vitórias em 2 ceias. Por que você está com pressa? A mesa não é só lugar de acesso, a mesa também é lugar de chamado. A mesa é lugar de chamado. Sabe, queridos, vai lá para Samuel, 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. 1 Samuel 16, 11. 1 Samuel 16, 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos sem que ele venha. Sabe, quando você escuta essa história, você entende que Davi não tinha sido nem convidado para a mesa. Ele era filho, ele tinha direito, ele tinha o acesso, mas ele não tinha sido lembrado dele. Lembra-se disso. Se você tem um chamado, se você tem um propósito, não te preocupa, você vai ser chamado para a mesa. Sabe, quando você lê o Salmo 23 com essa perspectiva, o Senhor é meu pastor, não me fala, Ele preparar para o que para mim? Ele preparou uma mesa. Eu acho que Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava lembrando, não era de um inimigo só não, era da casa dele. Deus está preparando uma mesa para você essa noite. Deus está com a mesa pronta para você essa noite. Então, para que se afligir, para que se angustiar? Só espera, porque o teu lugar na mesa está guardado. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Deus está igual Lucas capítulo 5, o pai do filho pródigo. Ele estava pronto para fazer um banquete, fazer uma mesa, para celebrar o quê? A volta do filho perdido. Quanto nós temos de relação mesa com a nossa vida espiritual? Precisamos aprender o significado dessa mesa. Sabe, é interessante, eu estudando sobre mesa, a gente tem algumas pinturas até famosas de alguns artistas, em que nós vemos a Santa Ceia, e nessa Santa Ceia Jesus está colocado aonde? No centro, mas isso não é muito biblicamente certo. Porque os judeus, quando eles comemoravam a ceia, a pessoa, o convidado principal não ficava no meio, ele ficava do lado direito, na segunda posição. As mesas, como nós vemos hoje, inclusive a mesa que está dentro do tabernáculo, ela tinha, se eu não me engano, era 1,20 m de altura, 2 ciclos. Um côvado, o côvado tinha 66 centímetros. As mesas que os judeus comiam, eram aquelas mesas em que você se inclinava para comer nela. Era uma posição sentado para deitado. Se você vê algum daqueles filmes antigos, você vê as pessoas sentadas e deitadas um pouco. E essa mesa, ela tinha um formato de U. E Jesus se sentava à direita, como ele foi. Se vocês forem lembrar também, quando ele foi chegando em Jerusalém, ele chamou 2 dos seus discípulos, Pedro e João, e ele mandou procurar um homem que carregava uma água, e aquele homem, eles iam seguir, quando chegasse na casa daquele homem, eles iam falar com o dono e dizer, olha, o mestre mandou vir preparar a ceia. Vocês estão lembrados dessa passagem? Então, os 2 primeiros lugares da mesa, ficava quem organizou a ceia, do lado esquerdo, e do lado direito, em primeiro lugar, o assistente, ou a pessoa que ajudava o líder, que ia ser o líder daquela ceia, a pessoa que ia ser o centro daquela ceia. E você lembra que a Bíblia nos ensina que João reclinou a sua cabeça sobre o ombro de Jesus? João era o assistente, era a pessoa que andava, e foi quem ajudou Pedro a preparar aquela ceia. Sabe, queridos, quando nós vemos aquela ceia e como ela se demonstra e como ela se vê,
Sabe quem estava do outro lado de Jesus? Os estudiosos acreditam. Sabe quem é que estava do outro lado de Jesus? Um lado era João, que era o seu assistente, e do outro lado era quem? A pessoa que a gente mais tem ódio no universo. Quem era? Judas. Sabe, essa pessoa, geralmente que estava do lado da pessoa que era o centro da ceia, era a pessoa que ia ser homenageada na noite. E eu não sei se você sabe, mas quando os judeus eles celebravam o início da ceia, a pessoa que era o centro da ceia, ele molhava o pão e ele dava para a pessoa que ia ser homenageada. Vocês estão lembrados quem foi que comeu junto com Jesus? Aquele que comeu comigo, esse é o traidor. Ele estava sendo homenageado. O que é que eu aprendo nessa lição da ceia? Que sabe, queridos, ele estava para trair Jesus. A Bíblia diz que ele já tinha tomado a decisão de trair Jesus. Mas mesmo no último minuto, Jesus disse: eu vou te honrar e eu vou te amar, mesmo que você seja o traidor. Quando você aprende a cear, mesmo quando você diz: eu não vou para aquele lugar comer com aquela pessoa porque eu não gosto dela. Lembra dessa ceia? Lembra que Jesus disse: Judas, vai fazer o seguinte, vai pegar uma capa que eu esqueci em Nazaré para não ficar aqui na ceia? Não. Ele botou no lugar de honra. Ele botou Judas no lugar de evidência. Ele disse: você pode ir até o fim no que você quer, mas eu vou te amar também até o fim como eu quero. Essa é uma lição que nós temos que aprender com a ceia. Porque sabe, querido, o que nós temos hoje em dia são razões para odiar, razões para nos trancar, razões para nos segregar de qualquer coisa que não seja crente. Quando na verdade nós temos que cada vez mais estar envolvidos com eles. Não sermos contaminados, mas contagiarmos. Porque o nosso amor é contagiante. A nossa alegria vai transcender qualquer entendimento humano. Quando você entender o que Deus tem para você através da ceia, você nunca mais vai cear do mesmo jeito. Vocês estão comigo? E é interessante, quando Jessé chamou o filho, e ele ceou com eles. Você precisa estar nessa ceia essa noite. Eu acho interessante, porque você às vezes não quer ceiar, porque brigou com o marido, brigou com a mulher, brigou com o filho, ou cometeu algum erro. E você prefere não ceiar do que se arrepender. A Bíblia nos ensina que aquele que ceia sem o entendimento, mas não é o entendimento do que é a ceia, é sem o entendimento que você não pode ceiar brigado com o irmão. Aquele entendimento que nada pode impedir de você cear na plenitude do que significa a ceia. Por isso que vai ser uma ceia diferente essa noite. Sabe, às vezes eu desmaio aqui, vem os anjos me dando sais, abanar. Porque chega um irmão e diz assim: tu sabia que fulaninho está sem falar com o cicraninho? Eu desmaio. Jesus amado, que história é essa? Não deve ser engano. Não é engano não. Fulaninho está intrigado de cicraninho. Como é que crente os dois? Eu não estou dizendo que não tenha briga, porque briga todo mundo tem. O que você tem que entender é que tem que se resolver. Sabe, queridos, você pode querer pintar a parede de rosa, outro pode querer pintar de marrom, eu quero pintar de preto, não importa. Mas que a gente chegue a um consenso e não pode haver entre nós dissensões. Que nós possamos falar a mesma coisa, que a gente tenha o mesmo parecer, que a gente tenha o mesmo sentimento. Que nós possamos andar uma milha a mais com o irmão, que nós possamos, pagar um preço pelo irmão, que nós possamos construir algo que Deus quer que nós construamos, mas na unidade. A ceia é lugar de unidade. E é interessante quando nós vemos lá em Coríntios, Paulo falando sobre a ceia, ele começa a falar exatamente isso, que tem irmãos que estão comendo até se fartar e vomitar, enquanto que tem outros que passam fome. Sabe, eu acho um absurdo uma igreja ter que implorar por alimentos para matar a necessidade de irmãos que estão passando fome.
Enquanto que você tem na sua casa comida se estragando. Que cristianismo é esse, querido? Aí você diz, mano, eu já dou dízimo e oferta. Dá, e nós usamos esses recursos para isso também. Quem é da igreja sabe que a gente abençoa muita gente aqui que você nem imagina. Nós fazemos muitas coisas que você não imagina. Por quê? Porque aquele que dá com a sua mão direita, não quer a mão esquerda, não saiba. Não estamos aqui para tirar foto, selfie, constrangindo o irmão que está sendo abençoado, porque ele está passando necessidade, para a gente mostrar a você o que a gente faz. Não, nós prestamos conta a Deus. E para Deus a gente não precisa estar no Instagram não, Deus vê. Mas o que você tem que aprender a se compadecer, que a ceia é lugar de compadecimento, de saber a necessidade do teu irmão. Porque quando você entender que suprindo a necessidade do seu irmão, você será suprido, você vai entender que nós precisamos andar juntos. Sabe, irmãos, eu vejo às vezes irmãos sem carro que vão andando para casa, passa você sozinho no ar-condicionado, não oferece uma carona. Que cristianismo é esse? O microfone estava aqui, ele foi arrebatado, eu acho. Botaram ali, foi um anjo. Aleluia. Você está comigo? Amém. Diga, hoje eu vou cear diferente. Com mágoa. Você está com mágoa. Você está com mágoa, você está chateado, você está triste. Sabe, a mágoa é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Nós não podemos levar isso dentro do nosso coração, a gente tem que vomitar e botar para fora logo. Como é que você vomita e bota para fora? Olha, minha filha, eu não gostei porque você disse isso, isso e isso de mim. Chega para o irmão e fala, chama outro irmão de ficar testemunha, só se ele falar alguma coisa, você está aqui comigo, e você vai provar que eu fiz isso, eu parti do meu coração. Sabe, eu quero te falar uma coisa, o inferno está cheio de gente que está cheio de razão. O inferno está cheio de gente com razão. É um silêncio nessa hora na igreja, né? Não sai um aleluia, um glória a Deus, não sai nada. Sai um eita. Você sabe a história do cavalo crente? Tinha um camarada que ele tinha um cavalo crente. Por quê? Porque toda vez que ele dizia glória a Deus, o cavalo disparava, e ele em cima. E ele gostava de correr muito, ele dizia glória a Deus, e o cavalo... Só que ele olhou lá na frente, tinha um abismo. E o cavalo era crente porque ele corria quando dizia glória a Deus, mas ele parava quando dizia amém. E ele, glória a Deus, o cavalo corria, ele viu lá, ele disse, meu Deus, e tentou frear o cavalo, e o cavalo não parava, o cavalo corria. Aí ele chegou bem na beira do precipício, ele lembrou, eita, amém, aí o cavalo, freou. Aí quando freou, ele disse, glória a Deus. Tá mesmo vocês assim hoje. Você tem que dizer um glória a Deus. Você não vai cair do precipício. A gente tem que usar a nossa boca como ferramenta de Deus para alcançar aquilo que Deus nos deu. Amém, queridos? Morte e vida estão no poder da língua. Então a concordância gera fé, a fé gera resultados. Amém, queridos? Então a mesa é lugar de acesso, a mesa é lugar de chamado. Jessé chamou e ele não sentou na mesa enquanto Davi não foi ungido rei de Israel. A mesa também é lugar de revelação e salvação. Lucas capítulo 24, 30. Lucas 24, 30. Aleluia. 24, 30. Não sei se vocês conhecem a música de Eliezer Rosa, No Caminho de Emaús. É muito lindo. Foi no caminho de Emaús, na presença de Jesus. Aleluia. Só contextualizando para você, não vamos ler tudo. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. 2 dos seus discípulos estavam voltando para Emaús.
E Jesus se ajuntou com eles e eles não reconheceram Jesus, a pessoa de Jesus. E nesse versículo 30 é interessante. E aconteceu que quando estava onde? Estava onde? Estava onde? E aconteceu quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e tendo partido lhe deu. Então se lhe abriram os olhos. Quando você estiver na mesa, coisas serão reveladas a você. Chamados serão nascidos e gerados dentro de você. Na mesa. Os discípulos descobriram, é o mestre, ardeu no coração deles. Sabe, queridos, existem coisas na nossa vida e que só serão despertadas dentro de nós, compreensões, não só do chamado, mas compreensões espirituais, daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, quando nós formos para a mesa. Eu não vou falar agora sobre que mesa, mas nós estamos primeiro falando sobre o estudo sobre a mesa, a importância da mesa. Os olhos dos discípulos se abriram quando eles estavam na mesa. A mesa é um lugar de você começar a descobrir. É um lugar de destravar propósito. Lugar de destravar. Você vai estar na mesa da comunhão. Eu acho lindo, sabe, as conexões. Um dos momentos mais ardentes e mais gostoso é quando você tem comunhão com os irmãos. Quando fica aquele... Sabe, tem pessoas que vira vigília a casa do irmão. A orientação da gente, olha, a conexão não pode demorar mais que 1 hora. Às vezes da meia-noite está os irmãos lá. 00:30. Eu digo, Jesus, é vigília. Porque, sabe, queridos, é um lugar de revelação, é um lugar de salvação. Quando você faz parte, tem coisas na tua vida que vai dizer, uau, uau. Porque você vai aprender coisas. Eu lembro que eu desde novo eu era abusado. Não é novidade. Mas eu também novo convertido, isso veio comigo. E uma vez o pastor Humberto chamou a diretoria da igreja para ir na casa do pastor Bud. Sempre que ele ia tomar alguma decisão, ele chamava a gente lá. Para ele apresentar os projetos dele para o pastor Bud, a diretoria ouvir e nós pegarmos essa visão junto. E sempre que nós íamos, o pastor Bud fazia um almoço para a gente, maravilhoso. Bispo Guto fazendo uma picanha para a gente, maravilhoso. E eu lembro que dessa vez, eu acho que a Cris não foi, alguém tinha que trabalhar, né? E foi a primeira vez que nós fomos. Eu não fui nem com o meu carro, fui no carro de Rosângela, está morando na Rosana que está na Itália. E a gente está se servindo do almoço, 2 mesas. Aqui a mesa da diretoria, estava todo mundo sentado. E eu peguei meu prato, cheguei lá com meu prato. E estava a mesa da diretoria, e na outra mesa estava o Bispo Guto, pastor Humberto e pastor Bud. Aí eu olhei para uma mesa, olhei para outra, eu vou para essa. Sabe por quê, querido? Porque na mesa, eu dizia, aqui eu tenho meus irmãos, eu amo meus irmãos, mas eu tenho eles todo dia. Aqui pode ser a única oportunidade que eu tenho de escutar algo na minha vida. 3 homens ungidos na minha vida, 3 referenciais para mim. O fundador do ministério, o diretor do ministério, que na época ele era diretor executivo do ministério, e o meu pastor. Eu disse, olha, eu amo vocês. Amo mesmo, não fico com mágoa no coração, mas eu vou sentar aqui. O pastor Humberto olhou para mim, tu é abusado. Eu disse, mas é lógico. Você tem que aprender, querido, a valorizar a mesa. Tem pessoas que você paga fortunas no Brasil para passar meia hora sentado com ele numa mesa. Não é verdade? Você sabe disso? Esses coaching por aí por fora, milhares e milhares de reais.
para você sentar meia hora com ele e ele só contar a história dele. Você já pensou um homem que tenha bilhões e você querer escutar dele aquilo que ele fez, aquilo que ele, como ele alcançou aquilo? Sabe um erro que nós cometemos com frequência? Nós sentamos na mesa de pessoas que nunca foram onde você quer chegar. E você valoriza tanto essa mesa, e você gasta tempo nessa mesa, mas essa mesa nunca vai te levar em lugar nenhum. Aprenda a andar com pessoas que estão onde você quer chegar. Aprende a tirar a unção, pegar da unção, acompanhar isso, transformar a tua vida. E você só vai conseguir isso sentando na mesa com pessoas. Sozinho não. Aquele que se isola busca o seu próprio entendimento. Se você acha que entende de tudo, tem aqueles irmãos que é astronauta, piloto de Fórmula 1, tudo ele entende, tudo ele sabe mais que todo mundo, não escuta conselho de ninguém. Esse aí você não deve nem andar com ele, quanto mais sentar na mesa. Porque a gente tem que aprender a escutar. Quando você tiver alguém falando muito e querendo ser alguma influência na sua vida, olha o que ele construiu. É fácil. Como diria a nobre filósofa Fabiana, esposa de Omar, simples assim. Em quem você está se espelhando? Em quem você está sentando à mesa? O que é que ele construiu? Não siga modelos errados. Sabe, nós perdemos o valor da mesa. A televisão nos corrompeu. O celular destruiu de uma vez. Nós não valorizamos mais a mesa. Eu tenho 55 anos, meu pai é falecido há 5 anos. E nós almoçamos em casa às 7, parecia que foi ontem. E meu pai teve 5 filhos. Nós morávamos num apartamento, acho que 75 metros quadrados, 10 pessoas, 2 banheiros. E meu pai tinha uma regra, ele sentava para comer no domingo e no sábado, que ele comia com a gente esses 2 dias. Se ele sentasse na mesa e pegasse no garfo, ninguém mais sentava. E sem camisa, você não tinha condições nem de passar pela cozinha. Hoje, minha mulher diz, vamos almoçar, eu disse, espera que eu vou botar a camisa. Ela disse, mas para quê? Não tem condição mais não, minha filha. Eu não sento numa mesa sem camisa. Meus irmãos é do mesmo jeito. Se ela vê, meu irmão é do mesmo jeito. A gente estava na casa da minha mãe esses dias, meu irmão disse, vamos almoçar, Beto, bora. Vou botar uma camisa. Aí ela olhou para mim, você está vendo? Mas sabe por quê? Valorizando a mesa. Não é de qualquer jeito que você senta. Não é qualquer hora que você senta. E isso nos impede, e isso nos atrapalhou muito. O nosso corre-corre, as nossas prioridades. Quanto tempo você não senta na mesa com teu filho? Quanto tempo você não senta na mesa com a tua esposa? Quanto tempo você não compartilha esse tempo maravilhoso com eles? Sabe quando Cristiane quer promover a mesa lá em casa, ela diz assim, vou fazer lasanha. Eu não tenho compromisso no mundo que seja mais importante que minha lasanha da minha esposa. E meu filho, igual jeito. Meu filho é o seguinte, a gente almoça lasanha, ele janta lasanha, ele toma café lasanha, e no outro dia, ele, enquanto tiver lasanha, ele vai na lasanha. Prioridades, querido. Nós precisamos aprender isso, a valorizar nossos pais. A mesa nos chama para estar junto. Quanto tempo você não gasta tempo com tua família junto? Quando o inimigo ele não te destrói, ele te muda de posição, e a posição que ele te tira é sair da mesa. Volta para a mesa, querido. Volta para a mesa da tua família, volta para a mesa da tua casa. Volta para a mesa. Jesus está te dizendo, vem. Tem lugar na mesa. Esse lugar é um lugar de adoração. Sabe, em Mateus 26:6. Acho que aceleraram aí, viu? Mateus. Mesa é lugar de milagres. Mateus 15:27.
Essa mulher, ela deu uma resposta que deixou Jesus impactado. Ela solicitava e clamava a Deus um milagre, a Jesus um milagre. Coloca o versículo anterior para a gente contextualizar mesmo. Jesus respondeu à mulher, então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da onde? Da onde? Dos seus donos. Sabe, queridos, tem pessoas que estão querendo as migalhas que caem dessa mesa. Tem pessoas que se contentariam em ter essa oportunidade que você tem hoje. E eles buscam desesperadamente, mas não tem quem fale desse evangelho. Porque as pessoas, mas você quer dizer que por que a pessoa não vem? Não, ela não sabe. Porque nós temos que entender, e eu não gosto desse nome ímpio, eu gosto de chamar perdido mesmo. As pessoas estão passando por problemas, estão passando por situações, mas eles não têm a compreensão de que a resposta está aqui. E eles querem as migalhas que caem na mesa, porque eles querem apenas resolver seus problemas, quando existe algo muito mais profundo do que resolver problemas. A mesa é lugar de milagre. A mesa é lugar de milagre. Diga comigo, a mesa é lugar de milagre. Você está precisando de um milagre na tua vida? Faz um jantar com a tua família. Mandaram um vídeo esses dias para mim. Vai ir na casa do pastor. Eu vou jantar na casa do pastor. Vocês já viram esse vídeo, não? Está repreendido. Imagina, 500 e poucas pessoas lá. Mas sabe, queridos, mesa é lugar de milagre. Mesa é lugar de acesso, mesa é lugar de chamado, mesa é lugar de revelação e salvação. A mulher entendeu que mesmo que as migalhas que caem dessa mesa, para ela seria o suficiente. Aleluia. Mesa é lugar de adoração. Mesa é lugar de adoração. Eu brinco muito, Cristiano tem essa mania, Ricardo também, tem muito crente que tem. A gente vai almoçar e o cara traz alguma coisa, ela ora. Chega o prato dela primeiro, ela ora. Se tu está orando pelo teu ou pelo de todo mundo? Vai ter que orar de novo? E pela sobremesa, já orou? Porque tem crente que é literal, né? Até pelo cafezinho, depois pela água. Mas sabe, queridos, nós precisamos aprender que é um lugar de adoração. É um lugar de você engrandecer e enaltecer a pessoa de Jesus. Você está ali recebendo um suprimento. Você sabe quantas pessoas nesse mundo não têm o que você está comendo? Eu não gosto que falem da comida na hora que a gente está comendo. Nós temos que engrandecer, exaltar. Está sem sal, bota sal. Está fria, esquenta. Está ruim, come, pensando em outra comida. Mas não maldiz a comida, porque aquilo ali é um lugar de adoração. Sabe, queridos, quando nós ceiamos, nós nos tornamos um com Cristo. O pão que é o corpo dele e o vinho que é o sangue dele, vai fazer parte do meu corpo. O meu corpo vai fazer a digestão, nós vamos absorver os nutrientes, as vitaminas, mais um pouco, e aquilo estará dentro de mim e será meu. E como é que eu vou estar maldizendo uma coisa que vai fazer parte de mim? A mesa é lugar de adoração. Sabe, eu quero ler com você um versículo um dos que eu mais acho lindo. Mateus 26:6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de leproso, de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele aonde? Aonde?
Pode deixar de vir, porque eu estou chamando, pedindo para você falar, mas vou falar mesmo. Aonde? Veja quantas coisas estavam na mesa acontecendo. Não, pode voltar para o 26, 7. Aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. É um lugar de adoração, querido. É um lugar de contemplação de quão bom o nosso Deus é, quão maravilhoso Ele é. Sabe, estar na presença dEle, ceando, comendo, nos suprindo, é maravilhoso. Você pode perceber isso no Espírito. Sabe, te alegra quando você sentar na mesa. Te alegra quando você vê tua família ao redor da mesa. Celebra. Pode não estar com aquele filé mignon, pode estar com o bife do oião, não tem problema. O filé vai chegar. Quando você for grato pelo bife do oião, não tem um bife do oião, um pão com oba, não tem problema. Como um pão com oba. Você abre o pão e diz oba e fecha e come. O que importa é ter a gratidão no coração, querido. O importante é celebrar aquilo que você está vivendo hoje. E começar a trazer à existência as coisas que não existem como se já existissem. Sabe, queridos, não importa. O que importa é você ter essa certeza, essa convicção que você está num processo. E esse processo vai te levar a alvos maiores, a lugares melhores. Mas celebra a mesa naquele dia. Ensina os teus filhos. Sabe, queridos, quando a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho. O teu filho está sentando na mesa com você, ele fica te olhando. Quem não foi criança e viu o pai fazendo barba, e sonhava em fazer uma barba igual a ele? Quem não via as coisas acontecendo? Teu filho se espelha em você muito mais do que você pensa. É uma época da gente trazer os nossos filhos para perto. Eu creio que está chegando uma estação e que nossos filhos estarão conosco. Se você tem filho, veja seu filho. Veja seus filhos com você na sua caminhada. Mas para isso você precisa ter tempo com eles. Você precisa gastar tempo com eles. Você precisa comer com eles. Aleluia. Aleluia. A mesa é lugar de adoração. A mesa, em Marcos capítulo 16, 14, Jesus já ressurreto, já tinha passado em Emaús. E Marcos 16, 14, fala o seguinte: finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando eu estava onde? Aonde é que os discípulos estavam? O que será que eles... Não poderia ser uma coisa mais bonita. Estavam todos orando em jejum, e Jesus apareceu. Não, sabe, eles estavam à mesa. Você está entendendo que Jesus tem um mistério com mesa? Estavam ele à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. A mesa é o lugar onde a tua fé vai ser fortalecida. A fé será fortalecida na mesa. Você precisa sentar com pessoas que tenham testemunho daquilo que você precisa alcançar. Você está precisando de uma cura? Procura pessoas que foram curadas. Você precisa de restauração financeira? Procura sentar à mesa com essas pessoas. A mesa é lugar onde a tua fé será fortalecida. Mas você está passando por situações adversas, e vai sentar à mesa com o incrédulo,
eu já começo conversando com a pessoa, e aí, como estão as coisas? Se ele começar a contar desgraça, não dura 5 minutos a conversa. Não tem aquele programa de rádio, né? Como é 6 horas da manhã, né? Que o cara até morreu. Como é o nome daquele? Bandeira 2. Tem irmão que é bandeira 2, mano. Você só dá um bom dia, o cara começa a despejar desgraça. Olha, de morte, de Eliseu, de doença, de terra sem fim, de tudo. Olha, é um poço de desgraça, irmão. Você vai estar sentando na mesa com um cara desse, você vai estar como mais na frente? O bandeira 3. O cara é o bandeira 2, você é o bandeira 3. Senta na mesa com pessoas que já passaram pelos milagres que você precisa receber hoje. Mulheres, você está com problema no casamento, procuram mulheres que já passaram por isso e que venceram. E está aqui os esposos, bonitinho e mansinho. Não é não, Zizinha? Você precisa disso, querido. Você está igual arroz de terceira. Vai chegar gente que não tem jeito. Não anda com essa pessoa. Anda com pessoas que venceram. Anda com pessoas que aprenderam o caminho. Senta na mesa com essas pessoas. Pastor, e onde é que eu arrumo isso? Diga comigo assim. Na igreja. Sabe? Eu vou ler com você o Salmo. Que você tem que ter um versículo na Bíblia em que você se encontre. Você se encontra na Bíblia em algum versículo, não? Salmo capítulo 1, versículo 1. Esse é meu versículo. Se vocês quiserem, podem arrumar outro. Esse é meu. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Aleluia. Nem se assenta. Aleluia. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não passa tempo. Não vai passar tempo com pessoas que não te edificam. Sabe que tem irmão que você encosta nele, você sai pior do que chegou. Você conhece alguém assim, não? Não olha para ele agora não, senão vai dar problema. Tem irmão que está assim duro, não quer... Não olha para a pessoa agora. Ora por ela. Mas tem pessoas que precisam ser libertas antes. Mas você não é obrigado a andar com ela. Você não pode ficar intrigado nem ter nenhum sentimento mal. Mas você tem que se associar com pessoas que vão produzir em você um fruto para você. Até porque você junto com aquela outra pessoa vai ter força de ajudar a que está precisando. Mas você já viu um cego conduzindo outro cego? Precisamos ter essa sabedoria. Precisamos ter esse entendimento. E nós vamos conseguir isso quando nós entendemos o poder da ceia. E nós precisamos levar essa ceia hoje. Quer dizer que eu tenho que fazer ceia, Santa Ceia em casa? Não. O teu café da manhã, o teu almoço, o teu jantar. Lá em casa, nossas tarefas são diversas. E eu trabalho, e tem igreja, e tem coisas. Fica difícil muitas vezes. Eu tenho um grupo de pessoas na igreja que é o almoço com o pastor. Eu faço parte de um grupo. De vez em quando esse grupo chama. De vez em quando tem um irmão que chama. De vez em quando tem outra situação. Eu tenho meus clientes, eu tenho meus sócios, eu tenho muita coisa. Mas uma coisa eu não abro mão. Sábado e domingo eu vou almoçar com minha esposa e com meu filho. Ah, mas tem outras coisas. Acontece, circunstância acontece. Ele tem algum compromisso, nós temos algum compromisso. Mas a regra é clara. Final de semana nós estamos juntos. E você, mas aí não é a ceia do Senhor, é a ceia do Senhor, porque nós rendemos ações de graça, nós compartilhamos um momento de comunhão, eu, meu filho, minha esposa. Às vezes vira um debate teológico, eu fico no meio ali. Mas nós vemos que é um momento maravilhoso.
Você precisa ter saudade de estar com pessoas. A gente vai almoçar muitas vezes com Paiva, nós temos um peixe que a gente come ali que o pessoal descobriu. Não vou fazer propaganda. Mas é um peixe muito bom e a gente às vezes se junta. Mas que tempo maravilhoso, querido. De nós compartilharmos experiência, de nos alegrarmos, de estarmos juntos. Você precisa desenvolver isso na tua vida. Você precisa desenvolver isso na tua vida. Você precisa entender que só não vai funcionar. Você já comeu sozinho? É tão chato comer sozinho, né? É tão chato comer sozinho. Eu e minha esposa, nós compartilhamos comida. Nosso conceito de compartilhar, eu como minha parte e como metade do dela. Isso é compartilhar no nosso casamento, mas é maravilhoso. Você precisa ter pessoas que você vai compartilhar com você. Você tem pessoas assim? Hoje nós vamos fazer uma ceia em que Jesus, Ele estabeleceu como um memorial. Ele disse, olha, aqui você vai ter tudo que você precisa. Porque quando você estiver ceando, sabe, o meu sonho, um dia a gente fazer uma mesa bem grande. E fazer Eu estava vendo se era eu. Mas é Gabriel ali. Está vendo que eu estou parado e não pode ser eu. Então, eu sonho um dia a gente fazer uma ceia. Uma santa ceia. Nós fazemos uma santa ceia de Natal aqui. E nós chamamos os moradores de rua. E como é lindo ver eles. Pega o meu outro aqui, que tiraram daqui. Ah, foi Alice, foi. Foi você, foi Alice. Desligou? Desligou aqui. Sabe, queridos, nós fazemos uma santa ceia aqui na frente e convidamos os moradores de rua para ceiar conosco. E nós fazemos uma ceia natalina. Com tudo que nós podemos dar para ele, nós damos. A lista que Glauber faz é para comer 500 pessoas. Quase a Olinda toda vem comer, mas a gente reduz para 10% e ainda sobra. Mas sabe o que é lindo e maravilhoso, queridos? É quando você restaura a dignidade dessas pessoas. É quando essas pessoas dizem assim, poxa, eu não sabia mais nem como era comer com um garfo, num prato, numa mesa. E como eles valorizam esse momento, é uma coisa que, sabe, a gente fica tudo assim, apaixonado, impactado, porque nós temos isso aqui no nosso dia a dia, e nós não valorizamos. Você precisa voltar e amanhã procurar um pai, uma mãe, dizer, mãe, eu quero almoçar na tua casa. E se você não tem mais essa condição, agradece a Deus pelo tempo que teve. E aproveita para cear com pessoas que vão te ajudar na caminhada. Se você quiser me chamar para almoçar, pode. Desde que tenha Coca Zero. Isso virou uma coisa, eu chego na casa do irmão, a primeira coisa que o irmão diz, olha, eu comprei Coca Zero, viu? Eu disse, meu irmão, não precisava não, o suco tá bom. Mas eu fico feliz, né, que ele comprou, lógico. Mas sabe, queridos, nós precisamos valorizar isso. É um lugar de adoração, é um lugar de revelação, é um lugar de crescimento. A ceia do Senhor, Ele deixou para nós como uma resposta para os teus dias, para os teus problemas. E talvez você não entenda isso hoje, talvez você nunca tenha feito essa aliança hoje. E eu quero te convidar, se essa noite você não tem o Jesus como Senhor e Salvador, Ele está te convidando, vem fazer parte dessa ceia. Vem ceiar conosco. Ah, mas eu para ceiar preciso ser crente. Não, para você receber tudo isso que a ceia é, você precisa. Porque como você pode receber todas as coisas sem uma aliança? E se você está aqui essa noite, eu queria que o louvor pudesse subir aqui conosco.
Se você está aqui essa noite, Aleph, vem aqui se não for. Aleluia. Tira isso aqui para mim. Desce por trás. Aleluia. Enquanto o louvor está se arrumando, pode vir. Aleluia. Vai me derrubar desse jeito. Vai me sufocar, me matar. Vai me matar, é? Deixa eu terminar. Me ajuda aqui, Daniel, por favor. Tira aqui o pluguezinho. Estou brincando, viu? Tira. Não vá se desviar por causa da brincadeira. Não. Aleluia. A gente faz isso para tratar ele, né? Amar mais o pastor. Aleluia. Aleluia. Se você está aqui essa noite e você não aceitou Jesus como o Senhor e único Salvador da tua vida, levanta a tua mão. A hora é essa. Ah, mas eu não quero ter compromisso. Você já está tendo, só que com a parte errada do time. E eu estou te convidando a fazer um pacto, uma aliança com o lado certo da força. É a hora, querido, de você provar e ver como o Senhor é bom. Existem pessoas aqui essa noite, precisam levantar essa mão e fazer essa aliança com o Senhor, porque hoje é essa noite. É a noite que está marcado para você mudar a tua vida, mudar as tuas aflições, fugir dessa depressão, fugir dessa angústia. As coisas não estão mais funcionando como funcionavam, você não sabe por quê, porque chegou a hora, chegou o tempo. Chegou a hora e chegou o tempo. E não fazer uma aliança é fazer aliança com a pessoa errada. E se você não quer isso para a tua vida, levanta a mão. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e você vai ver mudar a tua vida. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você ministrasse a música aí, você está cheio do Espírito. E eu vou deixar você pensar um pouco sobre isso, porque hoje é noite de salvação. Hoje é noite de salvação. Não posterga, não procrastina, não adia, não perde essa oportunidade. Você levantou a mão agradecendo. Aleluia. Hoje é noite de salvação. Aleluia. A gente tem que arrumar uma igreja maior. Só vem crentes, tem que arrumar uns pecadores para vir para o culto. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar, você pode se colocar de pé, em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença
consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais que mil, vale mais que mil. Tem mais gente, viu? Vai vindo, vai vindo, vai vindo. Tem mais gente. Tem mais gente. Que saiu dela, e o meu coração tem mais gente. até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais que mil, vale mais do que qualquer outro lugar. Atraído pela tua presença, não me somos atraídos, atraído pela tua presença, não me vejo sem. Tua presença, atraído pela tua presença, nós somos, não me vejo. É que a sarça pegou fogo, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela me atraiu até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, vale mais que mil, vale mais que mil. Você está aqui e você já até entregou a tua vida a Jesus, mas você sente que tem que renovar essa aliança. Sabe, queridos, às vezes nós caminhamos em caminhos que poluem nosso entendimento, que poluem a nossa visão, que nos faz fazer coisas que desagradaram a Deus, e que por algum motivo isso te causa uma condenação, te traz um peso. E se isso te traz um peso e uma condenação, isso não é de Deus. E se você está se sentindo assim essa noite, eu quero te chamar aqui na frente para a gente orar junto. Se você está se sentindo assim, vem. Vai lá, não me vejo sem. Se você está se sentindo assim, vem. É uma hora maravilhosa para que toda condenação caia. É a hora. Então vem. Somos, não me vejo sem a tua presença, Senhor, e atraído pela tua presença, não me vejo. Vem, vem, vem. E nenhuma condenação vai estar te parando. Vem, não fica com vergonha. Vem. Fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela, e o teu coração queimou, que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela, e o meu coração queimou
dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000, vale mais. Receba o que Deus vai fazer no seu vida. Onde é de Deus. Ande com pessoas. Mas procure dar aqui também. Amém? Vamos sentar que a gente vai cear. Vamos sentar um pouquinho. Antes de cear, eu quero só fazer um desafio. Aleluia. Aleluia. Daqui a umas 3 horas a gente acaba. Fique tranquilo. Aleluia. Eu quero te desafiar essa noite a fazer diferente hoje. Oi? Vamos voltar para o lugar, depois a gente conversa com vocês. Confessaram Jesus como Senhor e Salvador, depois os conselheiros vão dar um apoio lá. Aleluia, queridos. Eu quero te desafiar hoje a você fazer uma ceia que você nunca fez na tua vida. Como é essa ceia? Você vai sair do teu lugar, você vai pegar o teu cálice e ir atrás de uma pessoa para cear com ela. Porque ceia se pressupõe que vai ser não só, é ceia com alguém. Você ceia, não é isso, com alguém? Então nós vamos cear juntos essa noite. E eu vou estabelecer as regras. Eu estou com o microfone e eu estabeleço as regras. Não é legal? Amém? Eu sou o dono da bola. Não pode ser a esposa. Não pode ser o esposo. Não pode ser a pessoa que você sempre senta do lado. Tem que ser uma pessoa diferente. Sabe por quê, querido? Nós precisamos quebrar isso. Nós somos um corpo. E não é pelo fato de você não conhecer o Elias que isso não torna ele parte do corpo. Ele é parte do corpo. Não quer dizer que por essa pessoa que está aqui ser feia, ela não é parte, ela é parte do corpo. Nós precisamos quebrar isso e desenvolver alianças e laços eternos. Tu já pensou, essa coisinha linda do teu lado vai passar a eternidade contigo? E nós vamos ministrar louvor e nós vamos cear e vamos estar juntos. E eu quero te desafiar a sair do teu lugar. Tem irmã que já está assim, já marcando carreira. Porque você nasceu para estar com uma família. E a família que Deus te colocou foi Casa Caiada. E nós vamos crescer, diga amém. Nós vamos avançar, outra amém. Mas precisamos estar unidos. Você não pode estar só, senão vai ficar pesado. Você já passou por processos e você viu como a solidão lhe fez mal. Mas você não pode mais ficar só. Você não pode mais caminhar só. Nós vamos caminhar juntos. Nós vamos alcançar grandes coisas juntos. Esse é o desejo de Deus. Esse é o propósito da ceia. Alcançarmos o mundo. E a oração de Jesus, ele diz: Pai, eu peço que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. E é interessante que não termina aí. Ele diz assim: para que o mundo veja. Para que o mundo veja. A nossa unidade, o mundo vai ver e dizer: eu quero fazer parte. Sabe, mas não vai ter grandes esforços. Na unidade nós vamos alcançar. Amém?